Olá, pessoal! Essa semana nós faremos uma revisão sobre funções. Partindo do princípio, qual a importância de se estudar função? Função, ela é uma ferramenta que permite descrever e analisar vários problemas do nosso cotidiano que envolvem duas grandezas. Isso significa que, a partir do estudo de duas grandezas que uma se relaciona com a outra, nós podemos fazer previsões que podem facilitar o nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando nós falamos da disseminação do coronavírus, é uma função exponencial. A cada um indivíduo que contrai o vírus, ele pode passar esse vírus para muitas mais pessoas. A questão de análise de lucros dentro de uma empresa, dentro de uma loja, análise de questão de custo dentro de uma indústria. Existem várias situações, né? Até mesmo dentro da nossa casa, nós podemos usar as funções de acordo com o número de pessoas que moram, né? O pai, a mãe já conseguem fazer uma previsão dos gastos através do consumo. O consumo, ele está relacionado com o número de pessoas que tem dentro da casa. Quanto mais pessoas você tem morando ali, você vai precisar de mais alimentos para sustentar, ou consumo de energia, consumo de água. Então, a questão da função, ela está presente em muitas situações do nosso dia a dia, e não apenas nas indústrias, nas empresas, na economia, em várias outras situações que nós também vemos, mas dentro de casa também. Continuando, a função, ela pode ser estudada através de uma fórmula, através de uma tabela ou através de um gráfico. E eles também podem se relacionar entre os três. Por exemplo, aqui nós temos uma função. Função de x é igual 2x mais 4. O que significa essa fórmula? Quando nós entendemos o que a fórmula significa, nós passamos a entender o que ela vai gerar na realização do que nós estamos estudando. Por exemplo, função de x significa que o valor que nós obtivermos em função do valor de x dentro da função está relacionado com essa fórmula. Ou seja, 2 vezes x mais 4. O que significa? Começa com 4, mas vai variar de acordo com 2 vezes o valor dessa primeira variável. Então, essa aqui é uma variável que vai depender da variável x. Olha, ela é em função de x. Esse valor é em função de x. Significa que esse valor vai variar quando x variar, certo? Então, inicialmente tem 4 e depois ele vai variando de 2 em 2 unidades. E nós podemos perceber também que é uma função crescente, porque se ele vai variar aumentando 2 unidades, é uma função que cresce. Como eu sei que está aumentando 2 unidades? Porque quando eu olho aqui do lado do 2, eu não vejo nenhum sinal. Quando eu não vejo nenhum sinal, significa que é positivo, porque todos os números negativos, obrigatoriamente, têm que ser acompanhado pelo sinalzinho de menos. Se não tem, é porque é positivo, então significa que essa função, ela começa com 4 e ela vai aumentando de 2 em 2 unidades. Ela começa com 4 quando x vale 0. Mas, inicialmente, se esse valor for negativo, ele pode zerar o 4 ou até o resultado indicar valores negativos, ok? Então, nós teremos aqui função de x. Essa é a simbologia que eu escrevi aqui ao lado. Como é uma função de x, e depois nós vamos trabalhar com gráficos, nós também podemos relacionar que esse f de x aqui será, na verdade, o valor de y. Então, y é igual a 2x mais 4. O que isso significa? Significa que o valor de y vai depender do valor de x.
Toda vez que o valor de x variar, o valor de y também varia, porque esse cálculo aqui vai modificar. Então, nós podemos entender o seguinte: nós temos uma função que pode ser representada por função de x ou por y, tá? Esses dois símbolos, eles apenas estão ocupando o lugar, na verdade, de um valor numérico, que ele vai começar a aparecer quando nós tivermos um valor de x diferente. Então, aqui, se o x valer menos 2, o que significa? No lugar aqui do x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 4. Tem uma multiplicação e uma soma, faço primeiro a multiplicação. Mais com menos, menos 2 vezes 2, 4 mais 4, menos 4 com 4, 0. Aqui, se o x valer menos 1, significa que no lugar de x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 4. Eu trabalho aqui com parênteses porque fica mais fácil eu visualizar o valor negativo, mas ele não é obrigatório. Faço novamente o jogo de sinais, né? Primeiro resolvendo a multiplicação, mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2, copio o restante, mais 4. Devo 2, tenho 4, pago e sobra 2. Aqui, 2 vezes, no lugar de x, coloco 0, mais 4. Aqui eu já não preciso colocar o sinal de parênteses, porque não tenho o sinal negativo. Então, não preciso chamar atenção para essa questão. 2 vezes 0, qualquer valor vezes 0, 0. Mais 4, 0 mais 4, 4. 2 vezes, então, 2 vezes, no lugar de x, eu coloco 1, né? Se o x valer 1. Mais 4, 2 vezes 1, 2, mais 4, 2 mais 4, 6. Se x valer 2, então, 2 vezes, no lugar de x, eu coloco 2, mais 4, 2 vezes 2, 4, mais 4, igual a 8. Então, olha só, quando eu falei lá na questão do estudo através de uma fórmula, eu não falei que ele ia aumentando de 2 em 2 unidades? Olha, 0 para 2, 2, 2 para 4, 2, 4 para 6, 2, 6 para 8, 2 também. Então, nós temos aqui se confirmando o que nós tínhamos visto apenas através da fórmula, ok? Temos também como fazer o estudo através de uma tabela. O estudo através da tabela, ele é muito parecido com o estudo através de uma fórmula. Só que aqui nós podemos olhar a fórmula e podemos fazer previsões sobre ela. Na tabela, nós vamos pegar essa fórmula, substituir alguns valores e vamos analisar o valor de y em função da tabela criada. Então, nós teremos aqui o valor de y vai ser igual a 2 vezes o valor de x, que nesse caso vai valer menos 2, mais 4. Y igual, mais com menos, menos 2 vezes 2, 4, mais 4. Menos 4 com 4, 0. Y igual 2 vezes o x nesse caso está valendo menos 1. Copio o restante da fórmula. Y igual 2 mais com menos, menos 2 vezes 1, 2 mais 4. Devo 2, tenho 4, tenho na verdade 2. Y igual 2 vezes o valor de x, que nesse caso vai ser 0, mais 4. 2 vezes 0, 0 mais 4, 0 mais 4, 4. Y igual, então, 2 vezes o valor de x, nesse caso vai valer 1, mais 4. Y igual 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Y igual 2 vezes
valor de x, que nesse caso vai valer 2, mais 4. Y igual 2 vezes 2, 4, mais 4 igual a 8. Então, nós podemos perceber o quê? Através da tabela, que à medida que x aumenta 1, y aumenta 2. Então, em cada uma das situações, x está aumentando 1, y está aumentando 2, o que confirma a análise através da fórmula. Por fim, o estudo através de um gráfico. Primeiro, nós precisamos relembrar, né? O eixo do y é o eixo vertical, certo? Que vai ter um ponto 0, tá? É o marco inicial, ponto de origem. E na parte superior estarão os números positivos, sempre numa ordem crescente. E para baixo estarão os números negativos na ordem decrescente. Menos 1, menos 2, menos 3, né? O eixo de x será na horizontal, com um ponto central também, ponto de origem. À direita estarão os números positivos. À esquerda, os números negativos. Então, para montarmos o gráfico, né, que a gente vai esboçar esses valores que encontramos, nós precisamos cruzar esse ponto 0 com esse ponto 0. É esse ponto aqui, que nós chamamos de origem do plano. Então, nós teríamos aqui, eu já montei um gráfico anteriormente, a escala utilizada na reta X tem que ser a mesma em todos os pontos. O que que isso significa? O espaço que você deixou nesse primeiro momento é o mesmo espaço que você tem que deixar nesse, o mesmo espaço nesse, o mesmo espaço nesse. Em Y é a mesma coisa. O espaço que você deixou aqui é o mesmo espaço que tem que ser aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui, em todos os pontos. Essa escala não precisa ser a mesma escala de Y, então a escala de X não precisa ser a mesma escala de Y. No entanto, a escala adotada em X tem que ser igual em todos os pontos, e a escala adotada em Y tem que ser a mesma em todos os pontos também. Então, aqui eu optei por deixar um espaço de 2 pontos para Y e 1 ponto para X. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui, como vai ficar de 2 em 2 em Y, aqui eu vou deixar 2, 4, 6, 8, 10. Aqui, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Por que eu escolhi essa escala? De acordo com o meu gráfico, a minha tabela, perdão. Porque na minha tabela, eu tenho valores máximos menos 2 e 2. E o Y, eu tinha valores entre 0 e 8. Então, significa que eu iria ter números apenas positivos. Precisava ter feito essa parte de baixo do gráfico? Não, não precisava. Mas isso olhando os valores que eu possuo. Agora, X eu tenho valores negativos e valores positivos, então eu tinha que fazer as duas partes da reta de X, né? A parte positiva e a parte negativa. Lembrando, isso aqui é primeiro quadrante, este é segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar
os pontos. Então, nós temos aqui, na primeira situação, eu tenho x menos 2, então, vem aqui, reta de x, o lugar onde está menos 2 é aqui. O y vai valer 0. Então, o y, onde que está o zero do y? Está aqui. Ou seja, o ponto que eles cruzam é na reta. Por isso, eu venho e faço o primeiro ponto aqui, ok? Depois, eu tenho pro ponto onde x vale menos 1, então, eu venho a reta de x menos 1. O y tem que valer 2. Então, olha só, eu vou cruzar aqui. E onde se encontram esses pontos, será o ponto que está indicando aqui. Na terceira, o x vale 0, o x está aqui, o ponto 0 em x está aqui. E o y tem que valer 4. Então, eu vou fazer o ponto aqui, porque aqui está 4 em y e x e 0 em x, tá? Então, esse é o próximo ponto. O próximo é x vale 1, então, x, reta de x, vale 1. Em y vale 6, y, 6 está aqui. Então, vou tracejar aqui. Onde eles se encontram, forma o ponto. E, por fim, onde x vale 2, x vale 2, o y vai valer 8. Então, o meu pontilhado vai subindo até onde está o 8. Onde eles se encontram é o ponto que equivale a essa coordenada. Por fim, nós traçamos uma reta ligando todos os pontos. Essa reta nós chamamos, através das duas simbologias, ou eu posso escrever f de x igual 2x mais 4, como também posso escrever y igual 2x mais 4. E assim nós finalizamos essa questão. O que nós podemos perceber? Aqui se confirmou aquilo que nós olhamos, que nós afirmamos sobre a função, que é sobre a fórmula, né? Que era uma reta crescente. Como que eu identifico uma reta crescente? Eu identifico se com o aumento de x, o y também está aumentando, né? Então, percebam, quando ele foi aumentando, né, de menos 2 até 2, e eu fui vendo que os valores de y foi aumentando com o passar do tempo também. Por isso, é uma reta crescente. Mas eu também poderia afirmar isso apenas pela análise da fórmula que fala que f de x igual a ax mais b. Na função de primeiro grau, ele fala, né, então, f de x, a função que a gente estava trabalhando aqui é 2x mais 4. Na função de primeiro grau, o que significa? O valor de A é esse valor que está acompanhando o x, e o valor de B é esse valor unitário. Então, quando o A ele é positivo, aqui no caso ele é 2, né? Positivo, todos esses números. Significa que é uma função crescente. Então, o gráfico, ele tem que confirmar essa previsão. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar no particular no WhatsApp ou no e-mail. Muito obrigada.